Olá, Diamonds e Mona Lisas, sejam muito bem-vindas ao Audio News. Estou aqui na Inglaterra com uma convidada muito especial, a fonoaudióloga Carolina Leal, que a gente vai estar conversando um pouco mais sobre a audiologia pelo mundo, né? Tanto que a gente colocou o nome do episódio de hoje, de Rainhas da Audiologia no Reino Unido. Só um tom de brincadeira, porque a gente está aqui no Reino Unido, e a Carol vai estar contando um pouco da rotina dela, como é que foi a trajetória dela por aqui, dos desafios, da oportunidade de mercado que existe aqui, que muitas vezes vocês querem saber também. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Vou te fazer só uma apresentação formal para quem ainda não te conhece. Obrigada. A Carol, ela é audiologista brasileira e ela atua aqui na Inglaterra já. Depois ela vai falar quanto tempo ela atua, se é mais de 10 anos. E a Carol tem mestrado em audiologia pela UCL e é doutoranda pela University of Cambridge. Então, a pessoa ela tem gabarito, né? Saiu do Brasil realmente para voar na vida. Carol, agora eu vou deixar com você algumas palavras, se você quiser uma apresentação menos informal, a gente vai indo para uma roda de perguntas aqui. Sim, claro. Então, muito obrigada. Meu primeiro podcast. Nunca fiz isso antes. Não, mas você tá certa. Eu sou fonoaudióloga, formei no Brasil, em Minas Gerais, na UFMG. Eu fui da primeira turma da UFMG. A Legal. gente formou em 2004 e eu vim para aqui. E daí, fiquei. Fui comprar cigarros e não voltei mais. Bem assim, foi mais ou menos assim. E eu vim para aqui em 2004 e desde 2006 eu trabalho com audiologia. Então, já tenho o quê? Quase 20 anos de experiência aí, né? aqui na Inglaterra. Certo. E como que você foi parar, assim, Como foi, assim, arrumar o primeiro emprego? Não, primeiro, como que eu vim parar na Inglaterra, né? Isso. Então, igual eu falei, eu formei na Federal. E quando eu formei, eu já gostava de estudar, não tem jeito. E eu queria fazer um mestrado. E eu acho que por duas razões. Porque eu gostava de estudar e também eu ainda não estava pronta para o mercado de trabalho. Eu acho que a primeira vez que eu senti assim, pô, agora eu vou ter que trabalhar, me deu uma coisa tão estranha, porque Todas nós. Porque quando você tá na faculdade, todo mundo é amigo, você divide o trabalho, você, copia de mim, porque eu já fiz, a gente era super assim. E aí, quando virou oferta de emprego, eu fiquei sabendo que 2 colegas meus que eram muito próximos de mim tinham achado uma vaga de emprego e nem comentaram comigo. E aquilo meio que me, tipo, então é assim o mercado de trabalho? Aquilo me deu uma coisa, assim. Uhum. E daí, eu morava em Belo Horizonte, eu sou do interiorzão de Minas Gerais, uma cidade minúscula que chama Santo Antônio do Grama. O grama. O Grama. O grama. E eu voltei lá pro Grama de férias e tinha um otorrino que falou, vem trabalhar comigo. Eu saí do consultório dele, minha mãe e meu tio me levaram. Eu saí do consultório dele chorando. E meu tio falou, mas por que você tá chorando? Ele te deu um emprego. Eu falei, porque eu não quero trabalhar aqui. Não é isso que eu quero. E eu tava totalmente perdida. E essa história é engraçada. Uma amiga minha comentou, acho que ela ia pra... Uma amigona minha foi pra Austrália, alguma coisa assim, mas voltou pro Brasil. E eu falei, gente, o único jeito de eu aprender inglês é eu sair do Brasil. Então, eu queria, voltando à história de querer fazer o mestrado, eu tinha que aprender inglês, porque tudo que você vai ler pro mestrado era em inglês. E meu inglês era 0. Eu não sabia absolutamente nada. Falei, para eu aprender inglês, eu vou ter que ir embora pro Brasil. Na época, história triste, mas que meu avô tinha morrido e na divisa de bens, minha mãe ganhou algumas vacas. E eu falei, mãe, o que a gente vai fazer com isso? Minha mãe vendeu as vacas e eu vim com o dinheiro. Realmente. Sim. Aí foi assim. Aí eu vim para ficar 6 meses, isso em 2004. Naquela época a gente podia vir com visto de estudante. Uhum. Eu tinha um visto para ficar 6 meses. Eu vim para estudar inglês. Foi o que eu fiz, só que lógico que eu tinha que trabalhar para me manter. Eu comecei a trabalhar numa floricultura.
E lá eu já comecei a aprender inglês e tal. Passaram 6 meses. Eu falei, eu ainda não aprendi o suficiente. Mas eu ia na escolinha de inglês todos os dias. Sempre fui em Caxias, não tem jeito, assim. E eu estudei mesmo inglês. Então, eu ia para a escolinha de inglês. Naquela época, eu podia renovar o visto de estudante. As leis de imigração mudam muito, era mais fácil naquela época, né? Eu podia renovar. Aí, eu prolonguei meu visto, eu tive mais 1 ano de visto. E aí, eu fiquei naquele 1 ano e meio, e daí eu já pensei, agora eu tenho que voltar pro Brasil, porque eu só tava trabalhando como numa floricultura. Eu falei, ou eu volto pro Brasil e viro fono, ou começo a ser fono de verdade, ou eu abro uma floricultura, alguma coisa assim. E aí, uma coisa que eu esqueci de contar. Na minha primeira semana em Londres, eu morei num hostel no centro. E eu saí um dia, eu cheguei no verão, cheguei em julho, e os dias são longos, o sol fica claro até a noite. Eu saí para passear, andar sozinha, eu olhava aqueles prédios lindos, grandes, e aquilo eu não conseguia nem processar aquela coisa toda. Eu ouvi uma menina falando em português, eu não tinha noção que aqui era lotado de brasileiro. Eu pensei, gente, a menina tá falando a minha língua. Ela tava no telefone, olha a coincidência, ela tava no telefone, aí eu ouvi ela falando em português, eu já fui meio que ouvir, assim. Aí ela tava colocando um anúncio numa revista brasileira, e ela falou, porque eu sou fonoaudióloga. Eu cutuquei ela, falei, eu também. Coloca 2 anúncios aí. Falei, eu também. Aí ela só me fez assim, tipo, peraí, continuou a conversa no telefone. O nome dela era Joana. Joana, assim, eu não lembro sobre sobrenome dela. Eu nunca mais vi na vida. E aí ela me colocou em contato que já tinha um grupo de brasileiras que trabalhavam com audiologia em Londres. Ela me colocou em contato, eu fui na casa de uma delas, as meninas eram sempre assim, ajudavam. Próximas, né? Isso. Mas naquela época meu inglês não era suficiente para trabalhar como audiologia, eu deixei, mas eu mantive o contato aqui e ali com essas meninas. Sim. Aí vamos voltar lá na história de 1 ano e meio, eu de estudante. Chegou no final, eu falei, agora é hora de voltar pro Brasil, porque não dá para ficar aqui só trabalhando, né, com trabalho braçal, e eu não ganhava o suficiente para fazer dinheiro. Não era... Eu tava estudando, eu fiquei estudando inglês. E naquela época, apareceu uma vaga de audiologista num hospital que era um centro de referência em otorrino em Londres. Apareceu uma vaga de audiologista. E uma das brasileiras que já trabalhava lá falou, tem essa vaga? Vem para essa vaga. Eu falei, mas eu não consigo. Ela me ajudou, assim, a Erika Zay. Agora ela mora no Canadá. Ela foi meu anjo, assim. Ela me ajudou a preencher os formulários, fazer tudo. Só que aquela vaga, se alguma pessoa com passaporte inglês tivesse se submetido. Isso, aí eu já nem classificava. Só que eu dei sorte, tinha falta de audiologia aqui no país naquela época. E daí eu consegui a vaga. Conseguindo aquela vaga, o governo me deu um visto de trabalho para eu ficar aqui 5 anos. E eu ficando 5 anos, depois de 5 anos de visto de trabalho, eu poderia ter o Indefinite Leave to Remain, que é que você pode ficar aqui, e 1 ano depois desse você pode ter o British Passport. Então foi a audiologia. Tá vendo? A audiologia foi sua porta de entrada para virar cidadã inglesa. Foi a audiologia que me deixou aqui, que me fez ficar. Muita gente acha que é porque você acha um marido. Não foi. Calma, gente, nem tudo é assim, né? Não foi história de princesa, não. Foi estudando, foi trabalhando. Ralando. E realmente... assim você se tornou audiologista aqui no Reino Unido. Sim, me tornei audiologista. Uma coisa que é importante falar. Aqui, a fono e a audiologia são separadas. Então, tem o Speech and Language Therapy, que é a parte de fala,
A parte de voz eu ainda acho que é separada. Eu Aham. nunca fui mais por esse lado, porque é mais complicado. Lógico que tem o Sim. problema da fala. Sim. Como que eu ia corrigir problemas de fala se eu não falo? Até hoje eu tenho sotaque, então Sim. é mais difícil, né? E a parte de audiologia é um curso separado. Então, são 2 profissões. Então, eu fui para a parte de audiologia. Audiology. Audiology é o Entendi. que eu faço. Então, eu não faço nada de fono. Entendi. É. E desafios, Carol, que você passou, assim? Tá, aí chegamos ao ponto, né? Você começou a trabalhar como audiologista. Sim. E quais foram as dificuldades que você sentiu, assim, no momento que você entrou no mercado no Reino Unido, como fono? Como audiologista, né? Como audiologista. Então, óbvio que tem as dificuldades de ser imigrante, né? Então, meu inglês, apesar de eu já estar aqui há 1 ano e meio, 2 anos, meu inglês ainda não era uma Brastemp, né? Então, ainda tinha isso. Na faculdade, eu gostava mais da parte de linguagem. Eu não vou falar que a audiologia era aquela coisa que eu amava. Então, eu tinha feito um estágio de audiologia, mas eu não. E eu lembro que eu tive que aprender de novo no trabalho. Voltando à minha anja a Érica, ela sentava comigo me ensinando mascaramento e eu fui aprendendo ali, fazendo. Sim. Não só, e também porque as regras daqui são diferentes. Sim. Então, assim, fui aprendendo no trabalho. Eu comecei com salário quase que de estagiária. Então, é salário baixo. Muito baixo. Seria um nível júnior, assim. Bem nível júnior. Bem. E aí, mas eu fui crescendo rápido, fui aprendendo as coisas. E aí, eu acho que um dos desafios maiores que eu tive foi quando eu falei, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu entendo. Só que onde que a gente trabalhava, o negócio era muito médico. A gente tava lá para apertar botão e dar o resultado pro médico. E isso não deu muito certo comigo, assim. Sim. Essa parte eu achava mais difícil, assim. Sim. Porque, tipo, pra que você tem seu cérebro, né? Pra que você tem raciocínio tanto? clínico? Faz faculdade. Bem isso. Só pra apertar botão... Qualquer um aperta. Pessoa aperta. É fácil de aprender, entendeu? Então, aí, foi aí que eu meio que... Foi que eu fiz meu mestrado. Porque também, eu aprendi aqui, eu já estava num nível que a gente chama de senior. Audiologist. Eu já era senior audiologist. Mas aí eu sempre... queria monitorar estudantes, essas coisas. Eu falei, gente, para eu fazer isso, eu queria saber mais. Eu queria aprender de novo aqui. Aí eu fiz o meu mestrado em audiologia na UCL, University College London. E o prédio da UCL é ligado com esse hospital. Então, a gente passava pelo basement, assim. E era super legal, porque o Professor Kemp, que foi o que descobriu as autoemissões as acústicas. autoemissões e tal, ele tava na fila da cantina com a gente. E eu ficava, meu Deus, é o Prof. Kemp, entendeu? Sim, todo mundo, gente, que passou pela audiologia e não conheceu o Kemp, tem que rever algumas questões ali, né? Exatamente. Eu acho assim, ele revolucionou a audiologia, principalmente a audiologia pediátrica. Sim. Porque hoje em dia... Todo mundo tem o hearing screening aqui, né? Todo mundo faz o teste da orelhinha. E se não fizesse, as perdas auditivas antes eram detectadas com a criança na escola. Exatamente. Né? Hoje em dia você não escuta mais voz, criança com voz de surdo, sabe? Essas coisas. Então, e aí... E o Kemp lá comendo no bandejão com vocês. Na fila. Então... Eu ficava assim, né? Meu Deus! Sim. Todo mundo acha mó normal. Aqui o povo é bem... É mesmo? Nossa, acho que se eu visse ele, eu não ia conseguir falar. Pedir uma selfie, né? Na época não existia selfie. Kemp, vem cá, chega aí. Não existia selfie ainda. Foi quando a gente começou a virar a câmera, né? E, aí eu fiz meu mestrado. E foi depois que eu fiz meu mestrado que eu falei, quer saber? Meu mestrado foi com processamento. E aí eu virei e falei, quer saber?
eu agora não dou mais conta só de fazer exame. Foi ótima experiência, porque eu aprendi, assim, todos os exames possíveis. A exposição que a gente teve, então eu fiz muito exame de sistema vestibular, eu fazia a bateria inteira, mas eu não lembro mais nada disso, porque eu parei de mexer com isso. Sim. Eu fazia bera, cortical, essas coisas, fazia absolutamente todos os exames que você podia pensar. De diagnóstico, e eu adorava a parte de diagnóstico, assim. Aí, foi na época que eu virei e falei, quer saber, eu acho que agora tá na hora de eu mudar. Aí eu mudei pra ser audiologista pediátrica. Aí eu fui audiologista pediátrica só por um tempo curto, porque eu só trabalhava com adulto antes. Só pra ganhar aquela experiência, aí eu fui pra área do implante. E na área do implante que eu realmente me achei, porque eu podia ser fono e audiologista. Eu não era fono, tipo, oficialmente, mas eu sempre trabalhava com uma Speech and Language Therapist. Então, falar, eu sei essa parte também. E aí era uma coisa mais independente, não era tão o médico que mandava. O médico era o cirurgião e o resto era com vocês. Com o time. Então, foi na parte do implante que eu realmente me senti assim, agora eu tô feliz com a minha carreira de audiologista. Tô feliz, mas não fiquei quieta, né? Sim, aí? Aí eu fui dar aula. Aí, eu já tinha o meu mestrado, apareceu uma vaga de professora na UCL, na faculdade do Prof. Camp, na faculdade que eu fiz meu mestrado. E a vaga era para ser professora de aula prática e da parte mais de pediatria. Não precisava ter doutorado para a vaga, porque não era uma área mais de pesquisa, era a área mais prática, né? Estágio prático. Aí eu falei, vou tentar, né? Mas achando, consegui. E daí eu fui para a área acadêmica. Olha só. Aí eu trabalhei na UCL, ainda meio que trabalho, assim, agora eu sou independente, mas eu faço um monte de trabalho para a UCL, tipo, de corrigir prova. Eu fiz eu fiz um módulo inteiro para eles agora de audiologia pediátrica. Muito legal. E agora eu não tô mais no implante, porque depois que eu tive minha filha, e também eu mudei, e já compliquei a história toda, né? Depois a gente volta. Depois a gente volta pra esse pedaço. Pra achar o timeline. Mas eu mudei de cidade, e aqui agora onde eu moro não tem um centro, então eu não tô mexendo na parte de implante, mas eu faço praticamente tudo, assim, de audiologia. Era isso que eu ia te perguntar, inclusive, quais são as suas áreas de atuação hoje aqui no Reino Unido? Hoje eu sou uma profissional independente, eu sou self-employed. Então, eu tenho umas umbrellas. Primeiro, eu sou estudante, eu sou doutoranda. Então, uma parte do meu tempo eu passo fazendo meu doutorado na faculdade de Cambridge. Eu faço muita coisa online, mas eu tenho que viajar para lá e tal. E o meu doutorado é na parte de implante. Eu estou fazendo... Tem um teste que foi desenvolvido num laboratório em Cambridge, no CBU, que chama Cognitive Brain Unit. E eles desenvolveram um teste de Spectral-Temporal Processing. Adoro. Como falam? Meio que seria processamento temporal fino. Isso. Entre aspas, assim. Uma estrutura mais fina. Temporal Fine Structures. Só que a pessoa com implante coclear não tem o Temporal Fine Structure. Então, eles desenvolveram um teste específico para usuários de implante coclear, mas só com adultos. Então, o meu PhD, eu adaptei esse teste para pediatria, testei em crianças e agora eu estou usando o teste como parte de uma bateria inteira para a gente olhar Spectral Temporal Processing com outras habilidades linguísticas, habilidade de detectar aquelas coisas... Pequenos intervalos. Da voz, por voice exemplo. Voice and set time. Isso, então tem um monte de coisinhas assim que a gente está
relacionando. Então, Sim. isso é a parte do meu doutorado que me deixa ainda na área de implante. Que é a área que eu... E processamento auditivo. Exatamente. Porque dá para usar Dá os para dois. usar para os dois. Sim, eu faço testes de processamento, Sim. né? Então, isso é uma parte da minha semana. Eu sou auditora de audiologia. Tipo, eu viajo muito. Eu vou em departamentos de audiologia no país inteiro. Da Escócia, do Oiapoque ao Chuí, né? Da Escócia ao sul da Inglaterra. E eu vou nos departamentos para acessar a qualidade do serviço, ver se eles... Normalmente eu faço a parte de pediatria. Só se tiver com falta, tiver precisando, eles me chamam. Então, é tipo... eu sou contratada, eu vou, é um projeto, assim. Sim. Eu faço aquele hospital, eu tenho que ler um monte de documentação antes, ver as documentações deles, aí eu vou observar a clínica prática e depois eu tenho que escrever o relatório. E aí a gente acha um monte de coisas, assim, que eles têm que corrigir. Aí eles submetem a correção e eu tenho que ver se a correção foi apropriada. Então, entendeu? aqui existe uma maior rigidez em relação ao controle de exames. Isso é um pouco novo, porque o que aconteceu, acho que foi no final de 2001, teve meio que um escândalo que mais de 150 crianças foram misdiagnosed. Tipo, teve diagnóstico errado. E aí, saiu nos jornais. Nossa. Então, aí agora tá pegando. Tá Agora pegando. Tá pegando. Hum. Então, tá uma época difícil de ser audiologista pediátrica aqui, porque tem muito... Desculpa, tem umas palavras que às vezes eu meio que... Mas tem muito scrutiny, como que fala... Todo mundo tá olhando pra ver se você tá fazendo a coisa certa. É como se tivesse, assim, uma rígida... supervisão. Isso. Uma supervisão rígida em cima. Então, eu tô com muitos desses trabalhos. Então, tá sendo o meu trabalho principal, na verdade. Sim. Porque tá com muita demanda. Sim. Então, eu faço isso. Eu tenho meu consultório, que é onde você foi, que é onde você viu. E aí, lá eu vejo... muitos pacientes para aparelho auditivo. Aqui a gente pode remover cerumen, né? Sim. Então, é uma das coisas que eu faço. Teste auditivo, teste de processamento aparelho auditivo. Sim. É o que eu faço. O foco ficou mais na reabilitação auditiva mesmo, né? Isso, Não, Entendi. é só audiologia, Sim. só reabilitação. E no meu consultório eu faço praticamente só adultos, assim, porque eu não tenho o VRA, como que fala? É VRA. Isso, eu não tenho VRA, eu não tenho essas coisas no consultório, sou só eu. E aqui é mais complicado de fazer pediatria no setor privado. Sim. Tá? Então, isso que eu faço. E uma outra coisa que eu faço... Cozinhar. Tem essa. Cozinhar. Carol cozinha muito bem. Sou mineira, né, Maia? Tirando a minha parte, a parte cozinheira e tirando a parte mãe, essa parte toda. Eu também tô fazendo muitos trabalhos, igual eu falei, tô de volta na UCL. Eu cobri muitas aulas. Eu faço muito trabalho no background. Então, eu tô fazendo um curso online inteiro para eles. O curso inteiro é eu que tô fazendo e vai na plataforma online. Eu que faço as provas, eu que faço tudo, assim, desse curso. E eu sou... Porque todas as provas aqui da faculdade tem que ter uma pessoa... Você corrige, tem que ter uma segunda correção. Como se fosse artigo. Eu sou a segunda corretora das provas da UCL. Então, direto, eles me mandam arquivos. Então, no tempo de sobra, eu tô corrigindo prova, corrigindo trabalho. Então, Uau, de quem começou numa floricultura, sem saber falar inglês. Não, quem começou em Santo Antônio do Grão. Santo Antônio do Grão, veio pra Inglaterra, eu ia falar Canadá. Veio pra Inglaterra, sem falar inglês, trabalhando em floricultura. Hoje em dia, com uma demanda imensa de trabalho, né? Não, isso é ótimo. Não tem falta de trabalho. Não tem. Isso realmente não tem falta. Isso era inclusive o que eu ia te perguntar, assim, sobre oportunidade de mercado. Porque muita gente no Brasil fica com essa questão. Eu queria ir para um lugar melhor, um lugar que eu tivesse mais oportunidade de trabalhar.
como que é aqui no Reino Unido, assim, onde você passou, onde você conhece, tem oportunidade, não tem? Enfim, conta um pouco aqui pra gente. Oportunidade sempre tem, mas é para quem se esforça, né? E não é fácil. Aqui tá com problema. Continua, desde que eu cheguei, há quase 20 anos atrás, ainda está com falta de audiologista. Tem um monte de vaga que eles não conseguem preencher. Mas, ao mesmo tempo, tá com problema de imigração, é muito mais difícil de vir e trabalhar aqui como imigrante. Então, se você se esforçar e colocar na sua cabeça, é isso que eu quero fazer, procurar os caminhos certos, você consegue, entendeu? Mas não é tipo, ai, Carol, eu quero ir, como faz? Não, é um processo muito longo. Então, por exemplo, a minha experiência não conta tanto mais, porque já foi há muitos anos atrás. Mas eu até perguntei, antes da gente fazer esse podcast, eu perguntei umas outras brasileiras audiologistas aqui. Eu falei, gente, qual que é a última, assim? Então, você não precisa passar por todo aquele processo de validação do seu diploma. Porque os cursos são diferentes. Iguais. O nível do Brasil é o mesmo. Mas você tem que, tipo, prova fazer de proficiência, né? Tem que fazer prova de proficiência de inglês. Não dá pra vir mais igual eu vim, sem saber falar inglês. Não dá. E as leis de imigração, em geral, estão ficando mais rígidas. Então, o nível de inglês tem que estar alto. Você tem uma organização que chama HCPC. E você tem que se registrar nessa HCPC e tem que fazer o caminho internacional. Então, é complicado. Você tem que preencher muita papelada. Você deve ter que traduzir todo o seu currículo. Não é o currículo. Como chama aquela parte do... Lattes? Não é o do Lattes, porque não é o diploma. Sabe quando tem as matérias exatamente? A grade do curso. Isso. Para eles saberem exatamente o que o seu curso cobriu. Então, é um processo complicado. Uma das meninas do grupo de WhatsApp, ela falou, eu tô investindo nisso, ela ainda não tá como audiologista aqui. Ela falou, mas... Se eu for pensar, desde quando eu tô pesquisando, já tem uns 4 anos. Mas ela colocou na cabeça dela, que ela quer vir para aqui, ela quer trabalhar como audiologista aqui, ficar legal. Que é importante. Exatamente. Agora, eu não sei como tá o negócio de ganhar visto de trabalho, entendeu? Entendi. Porque o governo está investindo em qualificar a mão de obra que já está aqui. Então, se a pessoa que quiser vir já tiver alguma outra maneira de ter uma nacionalidade... facilita, né? Talvez facilite. Antes vinha muita gente com passaporte mais europeu. Aí a gente saiu da União Europeia. Então, fácil não é, mas não é impossível. Sim. De jeito nenhum. Não é impossível. Mas realmente estudar, ter foco e saber o que quer. Qualquer pessoa que quiser me perguntar qualquer coisa que eu possa ajudar, eu sou feliz de ajudar, entendeu? Mas eu não tenho as respostas prontas do que precisa hoje, porque foi outro processo que você passou, Exatamente. Né? E as leis mudam muito, né? Muda o governo, muda a situação do país. Sim. Então, teve uma conversa 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, que vão diminuir muito a mão de obra qualificada estrangeira, porque tá demais. Porque quando teve o Brexit, a gente saiu da União Europeia e perdeu muita mão de obra. Então, igual aqui nessa região que eu moro, por exemplo, tem muito brasileiro engenheiro que veio para trabalhar em coisa de carro. Sim. E foi uma oportunidade que eles tiveram para vir. Mas agora tá muito mais difícil para esse povo entrar, por exemplo, porque o governo tá exigindo um nível de inglês maior. Mais avançado, né? Entendi. É aquela questão. Existe o caminho das pedras, né? Será que eu estou disposta a passar por ele? Porque eu acho que às vezes fica-se muito na ilusão, né? De, eu vou pra lá, vai ser fácil, não sei o quê. Porque aqui no Brasil...
Comigo também foi diferente, porque eu nunca trabalhei no Brasil. Eu me formei e vim. Então, eu não estava infeliz no Brasil. Eu não vim para aqui com aquele sonho. Eu não vim com aquele sonho de imigrante, de ganhar muito dinheiro e mandar dinheiro de volta para o Brasil. Eu vim como uma estudante e eu acho que é o meu jeito de viver. Eu vivo cada dia. Eu não planejo muito o futuro. Eu não sou, sabe? Eu não... Entendi. Então, para mim, deu certo por causa disso também. Agora, se você tem uma carreira no Brasil, para você largar tudo e vir para aqui e começar lá de baixo, é difícil. E eu presenciei muitas pessoas assim, porque igual umas audiologistas que vieram porque o marido veio para trabalhar por outra coisa. E aí elas não sabiam falar inglês. Então, assim, já eram renomadas na área delas no Brasil. E aí chega aqui, tem que fazer um trabalho mais... Era meio que mais iniciante, né? Subemprego para elas. Para mim nunca foi, porque... Porque você começou dali. Eu cresci aqui. Sim. Entendeu? Sim. Então tem que considerar isso também. E tem que considerar a the British weather. Que não é fácil de adaptar. O tempo, né? Igual vocês estão aqui agora e, teoricamente, é primavera. A gente pegou um monte de chuva, sol, vento. E o que tá bom é que o dia tá claro. Sim. Mas chega... no inverno, né? Outubro já tá... É muito cinza, é bem escuro. Isso afeta, é meio melancólico, assim. né? Então, dá uma certa melancolia, assim, né? Tem que pensar realmente... Se quer. Tem que ter resiliência. Sim. Gostei. É a palavra. Para você fazer o que você quiser fazer na vida, você tem que ter resiliência. Resiliência, persistência. Conseguir tirar ânimo, né? Depois das dificuldades para seguir. Porque o que eu vejo, Carol, muito assim, às vezes acompanhando, né? Os grupos de mentorias. Já tem um tempo que eu tô nessa área de ensino. É que assim, existe muita expectativa. Se eu fizer o seu curso, eu vou conseguir tal. Eu falo, olha, não posso prometer milagre, porque depender de mim para te ajudar nesse processo, sim. Mas aí, tenta dar o primeiro passo, não dá certo, aí já quer desistir de tudo. Então, assim, não é o tipo de personalidade para estar querendo cogitar morar fora, né? Pois é, porque não é fácil. Igual ontem a gente fez uma story rapidinho com a minha filha lá. Igual a gente teve... Essa semana não tem aula aqui. Então, a gente tem que se virar. Eu não tenho... não vou ali deixar na casa da avó. Não tem aquele grupo. Não tem aquela rede de suporte. Não tem isso. Então, mas... O que eu sempre penso, se outras pessoas conseguiram, por que eu não vou conseguir? Exatamente. E eu acho assim, o negócio de ser imigrante eu tô aqui, eu me sinto muito brasileira pra morar aqui. Eu vou pro Brasil de férias, eu me sinto muito inglesa pra estar lá. Eu acho tudo muito alto. E aí você fica assim, eu não quero ser metida. Mas você muda. Porque no início, eu acho que eu fiz muito esforço pra adaptar aqui. Porque eu acho que tem isso também. Eu não gosto... Isso eu vou falar com assim, nem vou tentar ser educada. Eu não gosto de imigrante que vem pra um país e não gosta do país que tá. Entendeu? Tipo... não gosta daqui e volta pra sua casa. Sim. Entendeu? Lógico que tem muitas coisas que a gente não gosta. Não tô falando que você tem que abaixar a cabeça e gostar de tudo. Sim. Mas você tem que se integrar, você tem que adaptar a cultura. Sim. Sabe? Eu lembro quando minha mãe e meu pai vieram me visitar uma vez. Minha mãe é daquela que experimenta qualquer comida. Eu vou experimentar. Eu também sou pai, assim. Meu pai ficava assim, vamos fazer um arroz e feijão. Tipo, então, minha mãe moraria fora, meu pai não. Entendeu? É um exemplo bem simples, assim, mas você tem que estar com essa cabeça aberta pra conhecer, entender que é outra cultura. Entender o porquê, entendeu? É. Igual, agora eu já falo, é muito inglês, assim, e aí me dá meio que aflição, mas eu não brigo por causa disso. Mas também, ninguém nunca pisou em mim, ninguém nunca me discriminou. Nunca aconteceu nada de grave. Nesse sentido, teve um episódio quando eu trabalhei na floricultura, mas eu acho que a pessoa, ela tinha algum problema... Geralmente tem. Tem problema de racismo, de xenofobia, disso tudo tem. Tudo em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo tem, mas... Eu
não, nunca senti, assim, isso muito. Mas eu sempre tentei me integrar Sim. e isso. E só pra vocês saberem, tá, gente? Inclusive, foi nessa integração que a gente se conheceu. Foi. Em 2017, tava aqui, vim pra um congresso, e lá em Harrogate, né? Harrogate. Yeah. E aí, tava lá, super feliz, que, gente, eu nunca tinha visto comida em congresso. Tava lá na fila, a Carol chegou, você é brasileiro? Eu falei, sou, e a gente começou a conversar e trocar ideia. Não, e trocar fala a assunto. verdade. Você falou assim, eu doida pra comer, e essa menina me Eu doida querendo na fome conversar ali, comigo. porque eu queria provar comida, né? Ainda mais a gente que é estudante de pós-graduação sem dinheiro. E a Carol, você é brasileira? Eu falei, sou. E a gente já foi almoçar juntos, foi conversar. E ficou trocando até hoje, assim. Hoje a gente tá aqui, né? Inclusive falam onde nós estamos, né? Que eu não falei. Nós falamos até, tipo, você quer saber o nome da cidade? Isso. Então, a gente tá numa cidade que chama Royal Leamington Spa. E é uma cidade no meio da Inglaterra. A região chama West Midlands. Eu moro numa cidadezinha que é grudada, né? Que chama Warwick. Aí lá é super legal, é bem histórico. Tem castelo. Lindíssimo. É o Warwick Castle. E eu moro nessa região. Eu vim pra aqui no final de 2021, eu acho. Eu sempre morei e trabalhei em Londres. Então, essa minha vida mudou muito depois que eu mudei pro interior. Sim. E hoje você vive melhor aqui do que em Londres. Agora, o estilo de vida que eu Mais quero tranquilo, ter né? mais tranquilo. Com filho também, Sim. é mais difícil morar em cidade grande. Sim. E sua filha é inglesa, né? Ela vem em inglês, assim, você vê, né? Você vê no comportamento dela. Ela é bem diferente de uma criança brasileira. Muito inteligente, muito com a mente, assim, acima do tempo, assim, quer questionar, quer conversar, quer entender. Eu achei bem curioso, assim. Ela... Muito inteligente, muito. Ela tava falando de reencarnação Era? ontem, né? Essa a Sarah não fala essas coisas, não. Não, mas isso eu não sei, assim, se tem a ver de ser inglesa. Eu não sei, as crianças aqui também são expostas a coisas diferentes. Igual eu lembro, quando eu morava em Londres, você via excursão de menino pequenininho indo pro museu. Falei, gente, eu lembro de eu na escola tentando entender a Segunda Guerra Mundial. Aqueles países, assim, não faziam... Sentido nenhum, né? Eu não conseguia assimilar. Imagina você indo num museu e vendo as coisas... Então é diferente a cultura. Mas agora também, com o negócio da internet, eu tô Sim. parecendo uma velha, que eu sou. Mas a gente não tinha isso. Mas agora o mundo ficou menor, assim. Sim, a gente tem acesso a mais comunicação, a mais questões, assim. Mas muito legal. E, Carol, pra gente encerrar aqui, em relação, assim, a locais... aqui na Inglaterra para estudar audiologia, assim, que são lugares bons, lugares de referência, o que você tem a falar nos lugares que você já passou para estudar, que você conhece? Sim. Quem tá a fim de estudar, assim, de repente fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer um estágio fora. Tá. O que aqui oferece agora são... Ou você vem para fazer um curso de 3 dias, por exemplo, vamos supor, igual... Vou falar da UCL, que é onde eu sei mais. Então, você pode ir fazer uma masterclass. Igual a que eu dei aula, por exemplo, foi a masterclass de Pediatric Assessment. Então, era só de avaliação auditiva em crianças. Sim. Aí tem outro módulo da reabilitação. Aí não é integrado, né? Tem não, a separação. É picado. Picado. Então, você tem que escolher os módulos que você quer fazer. Tem isso. Se você quiser fazer um curso mesmo, então tem curso de 1 ano, que você só estuda audiologia. Agora, tem preços diferentes para internacional e local, né? Sim. E a bem diferença é enorme. Tanto que as faculdades da Inglaterra fazem dinheiro com imigrante. Então, você vai... Quando eu dei aula na UCL, a última vez que eu era professora lá mesmo,
Eu não tinha uma pessoa com nome inglês. Então vem muita gente De fora, da China. pra estudar. Vem muita gente de fora. Que legal. Porque o preço é muito Diferente. mais alto, né? Então tem essas coisas que você pode fazer 1 ano, assim, que seria tipo uma especialização. Uma especialização. Eu não acho que você consiga validar no Brasil, mas, gente, o mestrado que eu fiz aqui só em audiologia, foi meio que quase fazer a graduação só de audiologia de novo, me deu um embasamento gigante. Mas eu falo muito isso, Carol. As pessoas, elas ficam muito bitoladas com o certificado. Ai, me dá um certificado. Gente, certificado é um papel. Agora, o que tem naquele papel, aquilo que você realmente adquiriu, por exemplo, eu já fiz, não escondo isso de ninguém. Tem gente que, inclusive, tem raiva disso, que eu falo isso muito abertamente. Mas, assim, eu já tinha feito muitos cursos de processamento auditivo. Uhum. Quando eu cheguei lá na USP, eu achava que eu sabia. Quando eu cheguei lá, eu vi que eu não sabia processamento auditivo. Né? Então, assim, o diploma que eu tenho de lá, pra mim, carrega um peso muito maior do que qualquer outro papel pra mim. Porque foi onde eu realmente aprendi o negócio de verdade. Foi fazer, assim, uma nova graduação em audiologia. Não foi só processamento, mas eletrofisiologia. Entender aqueles casos mais complexos, até da áudio básica. E o legal de processamento é que te faz realmente entender a audiologia. Porque você tem que saber absolutamente tudo. Porque não adianta você trabalhar uma coisa de processamento se o problema tá na orelha média e você não soube disso, entendeu? Então, isso aí é um BO lá no Brasil. Porque a gente tem muitos exames, pacientes que são submetidos a exame de PAC com questão de orelha média. Eu falo, gente, não dá, mas porque o médico mandou. Eu falo, então explica pra ele. Né? Porque às vezes não conhece tudo, aí submete o paciente a uma situação ruim, né? Às vezes que tem o paciente paga por um diagnóstico que não vai servir para nada. Né? Então, isso é muito importante. Então, eu falo muito isso, essa questão. Gente, às vezes, é a metodologia que importa. Sim. Que vocês vão ser submetidos. Não é só o papel. Não é só 20 cargas horárias, 30. O que mais tem que nem você falou o caso aqui, né? Teve um escândalo muito grande de exames que realmente com um diagnóstico equivocado. Isso qualquer um faz. Agora, realmente, você ter um raciocínio clínico, entender a audiologia de uma forma integrada, ter aquele olhar além, né? De só ficar ali olhando o gráfico, só a normalidade, eu acho que é isso que faz a sua diferença profissional mais do que qualquer papel. Sim, com certeza. Você entender o que você está olhando ali, pensar na pessoa atrás daquele papel. Exatamente. Né? Pessoa atrás do papel, exatamente. Porque às vezes, como audiologista aqui, a gente... É isso que é uma coisa da formação daqui que me incomoda. E talvez seja por isso que eu talvez me destaquei um pouco, assim. Se eu puder falar que eu me destaquei. Carol, referencíssima no Reino Unido. Porque aqui o povo vê muito audiologia. Então, eles estão lá fazendo a adaptação do aparelho e olha para o computador. Mas e a pessoa que está lá atrás? Entendeu? Tem tantas outras coisas que você tem que... Sabe, igual quando eu comecei a dar aula da pediatria, eles não tinham nem que seja uma aula, um módulozinho de fala. Gente, se a pessoa não tá ouvindo, ela não vai falar. Não sabe nem os fonemas que estão sendo desenvolvidos naquele período. Se a criança não tá falando isso daqui, olha o aparelho dela nessa região aqui, nessa frequência. Entendeu? Umas coisas que são tão básicas. Mixagem. Mas que aqui... Não tem essa integração. Não, então é complicado isso, assim. Então, voltando aos cursos. Então, tem esses cursos que dá para fazer, igual eu falei, se você quiser... Aí, se a pessoa quiser investir num mestrado, num doutorado, tem que olhar também as rotas que existem. A gente depois, talvez seja uma boa colocar alguns links de alguma coisa. Legal, de algumas universidades, assim. Eu posso passar e aí as pessoas olham. Mas, Maíra, deixa eu te falar uma coisa, que talvez eu vou te fazer um convite que a gente possa fazer. Oh my God. Isso não tava no script. Isso não tava no script. Por que a gente, então, não pensa numa coisa, assim, dependendo, se alguém quiser mesmo, a gente pensa num... Eu sou professora, você é professora... E para as pessoas, quem quiser, a gente pode pensar e combinar alguma coisa, vamos ver. Sim, com certeza, fazer uma visitação, né?
Olha só, aí a gente faz a nossa formação, quem Com sabe? certeza, olha, rainhas, né, gente? A gente começou falando de rainhas. Não é? Pois é, a gente tem que juntar, mas é legal, assim. É legal estudar, é. assim, todo mundo cresce junto, sabe? Eu Isso. sou muito dessa vibe, assim, cara, se a gente tá comendo feijão com arroz aqui, um dia a gente vai comer ali, vamos tomar cava na Espanha. Isso. Então a gente vai se ajudando e isso, eu acho, assim, que é um lado bom, né, de você estar ali. Eu adoro estar com professores nos meus cursos, chamar professor convidado. Aqui a gente tá discutindo no podcast, adoro isso. Sabe o que eu adoro? Quando igual agora que eu faço auditoria, que eu vou e vejo aluno que eu dei aula, que é chefe, que tá de em posição. departamento. Nossa, eu amo, assim. Aí você conversa com eles. Igual para igual. De igual para igual. Aí você pensa, tipo, não que aquilo seja... Você fica meio que com uma coisa meio mãe, assim. Sim. Mas eu adoro dividir. Eu gosto também. O que eu aprendo, eu também. assim. Eu adoro passar para depois... E vem para você também, de porque todo formas. mundo me... o que eu sei hoje é porque... Eu tive minhas professoras referência, minhas professoras... Tem uma professora minha da faculdade da UFMG, que agora é minha amiga. Ela vem, fica lá em casa, a gente... Então, eu acho que é legal. Isso, né? Eu acho que precisa ter esse senso um pouco mais de comunidade. Tem que né? De que a gente precisa se unir, precisa se ajudar. Porque paciente tem pra todo mundo. Pra todo mundo, gente. É o que eu falo. Você vai dar conta... sobrando. Eu falo, gente, você vai dar conta de atender 100 pacientes num dia? Não dá. Sabe? E se der, não vai fazer bem. Então, assim, eu falo, gente, tem mercado pra todo mundo. Eu acho que quanto mais a gente se une, mais a gente consegue valorizar a fonoaudiologia. A profissão fica mais forte. Fica mais forte, entendeu? A gente vai ganhando mais mercado, vai ganhando melhor em relação financeira, porque a gente precisa ganhar bem também. E acho que o caminho é esse, né? Infelizmente, a gente ainda tem existe, né, essa mentalidade muito de briga, de competição, isso, que aquilo, plágio. Já passei plágio. Não é uma situação muito legal, né, de estar de pessoa querendo pegar o que é seu e não se desenvolver. Mas, enfim, né, eu acho que a gente tem que juntar as energias com quem tá disposto a fazer o mesmo pela gente, assim. Porque no final das contas, a gente não tá fazendo para aquele paciente, né? Que vai falar pro outro, que vai falar pro outro. Com certeza. Mas é isso. Nossa, Carol, quase 1 hora. Ficamos aqui, esqueci um negócio rápido. Mas eu adorei, né? Eu já conhecia a tua história. Eu lembro que você contou pra mim lá atrás. E eu até falei pro Diego. Falei, eu acho que foi assim, assim, assim. Aí relembrei. Falei, não, realmente, como aconteceu. E acho, assim, que é muita inspiração, né? Pra muita gente conseguir estudar, conseguir acreditar em si, acreditar no seu sonho. Por mais que você falou, não foi um sonho meu, mas aconteceu. Aconteceu, né? Então, assim, parabéns pela trajetória, pelo caminho, o consultório, que é lindo. Gente, a coisa mais linda é a sala da Carol. Aquela tela e aquela cabine, adorei. Então, assim, parabéns mesmo. Obrigada. E muito feliz em te ter, assim, no time de professoras pra gente estar fazendo a diferença aí na audiologia brasileira. Não, obrigada de me convidar, de me fazer celebrity por um dia, rainha por um dia. Não, tô adorando a experiência e... Não, obrigada. Eu que agradeço, mas a gente vai ter um episódio 2 para falar de processamento auditivo e AASE também, que é nosso primeiro projeto juntas, né, Carol? Então, tá bom. E depois, quando a Carol me passar alguns links, eu ponho aqui na descrição também do vídeo. Então, ótimo. Tá bom? Tá bom. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.